Boa tarde, pessoal. Bom, queria agradecer inicialmente o convite do Paulo e a assistência que o Diego também está nos dando aqui, principalmente a presença de vocês. É sempre uma honra muito grande a gente conseguir discutir com estudantes de comunicação, com estudantes da área de saúde, um tema que para a gente é muito caro, né, que é a comunicação e saúde. Eu espero que todos estejam me ouvindo bem. Se não tiverem, acho que vocês podem mandar uma mensagem que a gente tenta resolver uma eventual interferência, um eventual problema. Bom, então, faço questão de expressar essa minha gratidão aí às pessoas que me convidaram a participar dessa iniciativa, a vocês que estão participando. Espero que seja o momento da gente compartilhar muito mais do que a gente só tentar impor alguns conceitos a vocês. Eu vou, inclusive, sugerir que essa nossa fala seja bastante formal, porque eu já me vali de algumas informalidades para discutir com vocês o tema que inicialmente seria a comunicação e saúde no Brasil. Eu falo inicialmente porque essa foi a divulgação que foi feita num acordo comigo mesmo. Então eu já tive uma certa insubordinação ao propor lidar com um tema que eu acho que é o tema de grande discussão no momento, está trazendo repercussões na vida de todo mundo, né? Vocês devem estar acompanhando bastante de perto. E é um tema sobre o qual a Fiocruz, em particular a Fiocruz Brasília, tem se debruçado muito nos últimos tempos, que são as fake news, as falsas informações, especialmente essas sobre saúde. A gente aqui em Brasília realiza desde 2008 uma atividade de comunicação e saúde, um seminário chamado As Relações da Saúde Pública com a Imprensa. E a cada edição desse seminário a gente aborda um tema específico. Esse ano, agora em 2019, mais precisamente em março, nós realizamos uma nova edição desse seminário, inclusive foi uma edição internacional. E o tema foi exatamente esse, fake news e saúde. Nós fizemos dentro desse seminário um minicurso ministrado por um professor de uma universidade canadense, a Universidade de Quebec, em Montreal, e trouxemos também pessoas de vários lugares do país para discutirem esse assunto. Então, a íntegra dessa minha fala, na verdade, representa uma espécie de síntese do que a gente discutiu nesse nosso seminário. Então, são ideias para a gente trabalhar, para a gente discutir. Então, já de antemão, vão ser todas as dúvidas muito bem-vindas. Vou agradecer as perguntas que vocês mandaram, os comentários também. E só ressaltando que a gente não está aqui se colocando na condição de tentar impor nenhum tipo de modelo, nenhum tipo de conceito fechado. Está tudo aqui muito em aberto para a gente discutir. Tá bom? Até porque é algo que tem sido discutido de forma ainda muito recente. Então vocês viram, eu já fiz uma alteração aí. Era para ter um efeito, mas como eu tive que baixar a apresentação para cá, perdeu o efeito. O título de baixo apareceu só depois. Então vocês perderam a surpresa. Mas vamos avançar. Fake news em saúde, como reconhecer e agir. Eu acho que ficou meio desconfigurado aqui, mas, enfim, eu lembro do que está escrito. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui de alguma forma, acho que não. Mas, inicialmente, a gente queria abordar com vocês as questões conceituais sobre fake news. Né? A gente tem, sobretudo a partir dos mais recentes períodos eleitorais, ouvido cada vez de forma mais recorrente essa expressão. Fake news, falsas informações, as mentiras que circulam. E a gente tenta extrair da literatura que já está se formando em relação a esse tema, algumas definições, alguns conceitos. Né? E se a gente conseguir sintetizar a partir, por exemplo, da conversa que nós tivemos aqui em Brasília com o professor da Universidade Canadense, ao qual eu me referi, algumas definições, eu destacaria essas três, por exemplo, aqui. Né? O nome do professor é Alexandre Coutin, vocês vão ver o nome dele está aqui com uma referência, e ele, na nossa conversa, na entrevista que fizemos com ele, acentuou essas três questões sobre o que seriam as falsas informações. Né? Elas podem ser desde informações completamente erradas, elas podem ser informações parcialmente verdadeiras, e elas também podem ser informações corretas, só que descontextualizadas. E aí, a depender do contexto em que elas estão sendo veiculadas, elas ganham caráter também de falsas informações. Essa apresentação eu pretendo deixar para vocês, não tem nenhum problema, porque vocês vão ver que aqui nesse quadro à direita, existem outras indicações de literatura que vocês podem consultar se tiverem interesse em se aprofundar mais nas questões conceituais sobre falsas informações, sobre fake news. Então, o que é que elas são? Né? Mas, em parte, são o conjunto desses três apontamentos. Só que a gente precisa desmistificar algumas impressões que a gente tem quando se fala de fake news. Né? Muita gente, por causa da internet, da velocidade com que essas informações se propagam, acreditam que esse é um fenômeno da modernidade. Isso não é verdade. Né? Na verdade, as falsas informações existem desde que o mundo é mundo. Acho que o Caim já divulgava fake news sobre Abel.
Então, muito provavelmente, a gente tem, desde que o ser humano começou a habitar a costa terrestre, informações falsas sendo divulgadas. Claro que a novidade que a gente tem nesse momento, talvez as duas grandes novidades, são a primeira, a velocidade com que essas informações se propagam e a intensidade das consequências que são trazidas. Então, as tecnologias de informação e da comunicação, se por um lado nos ajudam em uma série de aspectos, também nos ajudam na propagação muito rápida de qualquer tipo de informação, inclusive de informação verídica. E as consequências, até por conta dessa velocidade também, ou seja, quase impossível você frear uma falsa informação depois que ela é lançada, causa estragos muito grandes. Só para vocês terem ideia de que contexto a gente se localiza em relação a isso, o Brasil, segundo os dados que inclusive foram apresentados no nosso seminário, tem como a segunda maior fonte de informação a internet. Né? A TV ainda ocupa o primeiro lugar, mas a internet é já a segunda fonte em relação à qual as pessoas se informam no Brasil, especialmente sobre saúde. E um dado interessante do MIT, lá dos Estados Unidos, é que a probabilidade de uma notícia falsa ser compartilhada na internet é 70% maior do que a de uma notícia verdadeira. Então, a partir desses dados e dessas considerações que a gente faz, a gente pode observar como o assunto é problemático, como ele é estratégico em ser abordado, nas suas mais diferentes nuances. Aqui é uma questão mais semântica em relação ao termo. Na discussão que a gente teve, por exemplo, com esse professor canadense, a gente observou que ele não usava mais a expressão fake news. A expressão que ele utilizava sempre eram falsas informações. Isso porque fake news vem do inglês notícias. Então, isso está sempre muito associado ao universo do jornalismo. Então, pareceria, no primeiro instante, que essas falsas informações circulariam só via os meios de informação tradicionais, só nos meios jornalísticos. E isso não é verdade. Então, por isso que a gente tende agora a buscar adotar cada vez mais falsas informações, no sentido de que elas vêm de diferentes fontes e circulam em diferentes meios. Bom, estou vendo aqui que vocês vão ter as notas compartilhadas em algum lugar, né? Então podem ficar tranquilos, vocês marcando presença. Bom, vamos seguir aqui. As pessoas que integram essa literatura que a gente traz, para nossa felicidade, algumas delas estiveram presentes no nosso seminário. Uma delas é o Igor Sacramento. É um autor, é um pesquisador da Fiocruz, sediado na unidade de Informação e Comunicação Científica e Tecnológica em Saúde, lá no Rio de Janeiro. E ele tem escrito bastante sobre esse assunto, já deu entrevistas também sobre esse tema. E um aspecto que ele sempre ressalta em suas falas é que as falsas informações, elas têm muitas vezes suas raízes associadas à crise de confiança que tem se estabelecido nas sociedades contemporâneas. Nós hoje em dia temos cada vez mais aguçadas as nossas desconfianças, seja no meio político, seja nas instituições de Estado, seja no Estado propriamente dito, na imprensa, nas igrejas, enfim, nas instituições de uma forma geral. Isso, obviamente, gera um terreno fértil para que outros tipos de informação, que não aquelas mais oficiais, se propaguem com uma velocidade muito maior. E aí, associado a tudo isso, a gente tem esse conceito, né, esse fenômeno da pós-verdade de que tanto se fala. E a gente foi buscar aqui, além do Igor Sacramento, também uma definição talvez mais cristalizada, que está nos dicionários, no caso aqui do dicionário de Oxford, e que diz que a pós-verdade é esse período em que os fatos objetivos têm muito menos influência sobre a moldagem da nossa opinião do que os apelos para as emoções e para as crenças individuais. Ou seja, aquilo que a gente acredita, a gente vai ver isso aqui na definição do professor Igor um pouco mais à frente, nesse texto aqui de baixo. A gente acredita no que a gente gosta e a gente gosta daquilo que a gente acredita. Ou seja, a gente busca a informação amparado nas nossas crenças, nos nossos desejos, nas nossas preferências. A gente tenta, na verdade, buscar reforçar aquilo que a gente já acredita ou aquilo que a gente gosta. E um outro autor, também apontado pelo professor Sacramento, o Sennett, fala exatamente da questão da intimidade como lugar da verdade. E o que é que ele quer dizer com isso? Aqueles círculos que nós frequentamos, às vezes ou muitas vezes de forma informal, de maneira informal, são os círculos que nos dão credibilidade. Ou seja, são os grupos familiares, são os grupos do trabalho, são os grupos dos nossos amigos. E aí eu acho que resta claro a todo mundo que talvez a expressão mais clara disso na atualidade seja essa ferramenta, esse aplicativo que todos nós usamos, ou pelo menos a maioria, que é o WhatsApp. Aí só um parêntese muito rápido, eu digo a maioria, porque nós fizemos uma fala sobre esse mesmo assunto aqui na 16ª Conferência Nacional de Saúde, não sei se todos conhecem o evento, e eu fiz um teste na sala,
Perguntei às pessoas quem, por acaso, não tinha WhatsApp, imaginando que ninguém se manifestaria como não tem. Aí teve uma pessoa, Jennifer, lembro o nome dela até hoje, não tinha WhatsApp. Então, ela foi usada durante a aula inteira, sobre a nossa palestra inteira, como exemplo de alguém que estava fora, era um ponto fora dessa curva. Mas aqui são alguns elementos conceituais que são importantes a gente trazer para a discussão sobre as fake news, ou falsas informações, como a gente prefere chamar. E essas falsas informações têm algumas roupagens, e é sobre elas que eu gostaria de conversar com vocês, para que a gente possa identificar o que são as falsas notícias e de que forma, de que aspectos elas se revestem. Então, o primeiro aspecto que a gente queria abordar são as sátiras. Alguns de vocês se deparam diariamente com sátiras, isso não acontece de hoje. Elas são baseadas em fatos. Vocês estão vendo que aqui a definição que se apresenta, e de novo eu deixo a apresentação para vocês depois, é que elas são propositalmente divertidas, mas também exageradas. Elas têm um conteúdo jornalístico, mas que ele se propõe a ser humorístico, mas ele se declara em relação a isso, ele não tenta mascarar-se em relação a esse formato que ele assume, seja como conteúdo informativo ou como humor também. Então, são programas, como está dito aqui, que comentam as notícias, mas de uma forma humorada, sempre fazendo uma sátira de alguma situação e de alguma situação real. Só que não existe, nesse caso, a intenção de enganar as pessoas. É muito mais uma brincadeira, um deboche, uma crítica que se faz. É por isso a sátira. Então, ela é classificada como fake news, ou seja, como uma falsa informação, só que ela diverge de alguns outros tipos de falsa informação pela questão da intenção. Esse é um das primeiras roupagens de falsas informações. A segunda é a paródia. Também vocês todos já devem ter se deparado com as paródias que existem por aí, mas agora com as tecnologias da informação a gente lida com elas de forma muito mais cotidiana. Então, também é o uso do formato jornalístico para fazer humor. E aí a gente sempre usa o exemplo do Sensacionalista, não sei se todo mundo conhece, mas o Sensacionalista é um programa que começou pela internet, também migrou para a televisão. É um programa feito como se fosse um programa, um jornal televisivo, um telejornal, só que também sempre apelando para o humor. Também são informações absurdas, divertidas, exageradas, mas sem ligação com a notícia. Muitas vezes são notícias criadas com o propósito meramente de divertir. Elas não têm vínculo, não têm nenhuma relação com a verdade, elas não tentam dissimular nenhum fato. Geralmente eles se valem de roupagens de sites oficiais, como eu falei do Sensacionalista. Eles, inclusive, usavam o slogan, um jornal isento de verdade, que dá pelo menos duas leituras diferentes. Então, mas não existe também, em relação às paródias, uma intenção de enganar as pessoas, porque ele já se declara como um programa, como uma informação de humor, como uma paródia, como o próprio nome já diz. Aí a gente começa a entrar para o universo em que a intenção de manipular as pessoas, de fato, existe. Então, uma dessas roupagens que as falsas informações assumem é a da fabricação. Então, são conteúdos sem fundamento com os fatos. Eles imitam, e isso é importante a gente observar, estou só lendo a pergunta da pessoa que chegou aqui, mas tudo bem. Eles imitam, muitas vezes, os formatos de alguns veículos de comunicação já consagrados para tentar dar alguma legitimidade ao seu conteúdo. Então, vocês podem observar que muitas falsas informações circulam associando conteúdos, pessoas a formatos já existentes, ou tentam fazer com que as pessoas acreditem que existe alguma fonte fidedigna que respalde aquela informação. Não sei se vocês chegaram a receber aí em Fortaleza, ou as pessoas que estão assistindo de outros lugares do Brasil, informações sobre especialistas da Fiocruz ressaltam que a vacina tal faz mal. Nós recebemos aqui na Fiocruz em Brasília, por exemplo, recebemos inclusive áudio de uma pessoa que se dizia pesquisador da nossa instituição, fazendo um alerta sobre um determinado risco de algum determinado medicamento ou de alguma vacina. Então, eles se valem muitas vezes da associação dessas pessoas com instituições já consagradas para tentar ganhar algum tipo de legitimidade. Então, nesses casos, há a intenção de manipular as pessoas para um fim ou para o outro. E muitas vezes, esteticamente também. Vocês podem ver que algumas dessas notícias circulam como se fossem sites já consagrados de internet. Eles imitam os formatos de alguns sites para tentar fazer com que aquele formato seja o formato já conhecido das pessoas e que as pessoas enxerguem ali algum grau de legitimidade. Uma outra faceta das falsas informações é a manipulação. Isso já são as manipulações de vídeos e imagens, por exemplo, e de textos também.
né? São os processos mais técnicos, mas em que eles buscam descontextualizar ou retocar ou alterar alguns conteúdos de imagens ou de vídeos, para dar, obviamente, uma outra conotação. Aí a gente vê, né, aqui tem algumas alterações de fotos e vídeos que buscam, com isso, criar algumas narrativas diferentes. Vocês podem ver que pode ser uma foto de uma pessoa em um determinado ambiente, mas eles jogam em um outro contexto, para tentar criar uma outra narrativa em relação àquela imagem, né? Assim, manipulando de uma forma a que se cria um outro conteúdo, também com a intenção deliberada de desinformar as pessoas, né? Ou de enganar as pessoas, fazer uma manipulação. A publicidade, todo mundo conhece, né? A gente não pode dizer que toda publicidade é uma falsa informação, mas muitas vezes a forma como a publicidade é elaborada faz com que a gente venha classificá-la como falsa informação também. Muitas vezes essas informações assumem, embora seja publicidade, mais um formato jornalístico. A gente vê muito isso nos jornais impressos, em que existe dentro das páginas de jornais um espaço publicitário que nem sempre é facilmente identificado pelo leitor mais leigo, de que aquilo se trata de um anúncio. Então a pessoa pensa que é uma matéria jornalística, que houve uma apuração jornalística com critérios para se divulgar aquele tipo de informação. Isso não necessariamente é verdadeiro, né? Então tem um interesse muitas vezes comercial associado àquela informação. Então a gente vê os jargões jornalísticos, publicitários que são usados em relação a isso, para realçar uma determinada característica do produto ou da ideia que quer se vender. Então é difícil de ser reconhecido muitas vezes esse tipo de artifício, mas existe também a intenção de manipular as pessoas. Mais um formato de falsas informações é a propaganda. A propaganda está muito mais relacionada à questão da manipulação de ideias, né, de defesa de uma determinada crença ou de uma determinada visão de mundo, e as pessoas se valem de diferentes formas para fazer com que aquelas ideias, aqueles conceitos sejam assumidos também por outras pessoas, né, que as pessoas angariem apoio em relação a isso. Vocês podem ver aqui o que está escrito, né, é uma estratégia comunicacional que implica em contar algo como se fosse uma história, de modo não objetivo. Muito usado na política e também na publicidade, né, que nos traz alguns autores. Bom, aqui são algumas formas como as falsas informações se reversam, né? Claro que aqui não estão todos, certamente existem outros meios de se criar falsas informações. Aqui são só alguns que a gente conseguiu apurar, tanto no nosso seminário como em algumas leituras que nós fazemos aqui, em nosso grupo na Fiocruz Brasília, para identificar que formatos as falsas informações acabam assumindo. A gente trouxe também aqui, isso baseado numa apresentação que a pessoa do Ministério da Saúde fez para a gente nesse nosso seminário, quais são as falsas informações mais comuns na área da saúde. E eu acho que não é surpresa para ninguém, nenhum de vocês, essa aqui aparece em primeiro lugar, vacinação, né? Então, vacinação tem ganhado espaço. Isso não é um fenômeno que se verifica só no Brasil. No mundo inteiro existem os grupos anti-vacinação que têm se multiplicado e gerado uma série de falsas informações em relação a esse assunto. Vacinação, alimentos milagrosos, que inclusive tem relação com a cura do câncer. A cura da diabetes, tem até uma ilustração no quadro do lado que vocês podem ver, né, que tem um suposto médico que tem a capacidade de controlar e reverter o diabetes em até 30 dias sem remédio nenhum. Vocês devem ter ouvido alguns desses boatos que circularam também, que existia banana com vírus do HIV, que óleo de coco fazia mal, que havia medicamentos vindo da Venezuela com alguns vírus, que programas como o Brasil Sorridente, por exemplo, eram programas que tinham uma série de interesses escusos, que além de tratar a saúde bucal das pessoas, informações como essas também, por último aqui que surgem, que determinado tipo de artifício gera algum tipo de problema de saúde. A malopatia, por exemplo, poderia ser causada pelo uso de um smartphone. Isso é verdade. Bom, a intenção da gente agora é discutir com vocês também como é que a gente pode identificar essas falsas informações. A gente estabeleceu aqui uns 7 passos, também em decorrência do que a gente discutiu no nosso seminário, para que a gente aguce o nosso senso crítico em relação às informações com as quais a gente se depara. De novo, fazendo a ressalva, isso aqui não tem a pretensão de ser um manual para ninguém, isso não é uma cartilha, e não são só esses os cuidados que a gente precisa se cercar, mas são aqueles que a gente considera que são pelo menos os clássicos ou os mais fáceis de a gente utilizar no nosso dia a dia. Bom, o primeiro passo seria, você viu a notícia inteira? Muitas vezes a gente vê repercutida nas nossas mídias sociais, vê repercutidos os títulos de algumas informações. A gente vê o título, achou interessante, então automaticamente quase a gente já encaminha isso daí. E o título acaba sendo suficiente para a gente formar uma opinião sobre aquele assunto.
Então, são conteúdos que muitas vezes têm o título de uma determinada natureza, mas cujo conteúdo traz outro tipo de informação, que poderia até mesmo alterar o sentido daquela suposta notícia. Por isso que o primeiro passo é sempre ler a notícia inteira, antes de fazer o juízo de valor, em ler só o título da informação. Segundo, observar se esse título parece exagerado. Geralmente, as falsas informações vêm carregadas e com tintas muito fortes de exagero. É sempre uma informação muito bombástica, sempre algo muito alarmista. Então, é preciso a gente ter uma observação clara em relação a isso. Se vocês pararem para pensar, os meios de comunicação, pelo menos os mais formais, a mídia mais consolidada do país, tenta evitar, eu estou excluindo a mídia sensacionalista, aqueles programas que são deliberadamente sensacionalistas, mas você vê que os jornais mais clássicos, as emissoras de TV mais clássicas, as rádios, enfim, tentam evitar o exagero na sua linguagem. Então, é aquilo que a gente ressalta nessa fala. Quem escolhe enganar as pessoas costuma exagerar ou inventar eventos muito absurdos exatamente para mexer com a sua emoção. Qualquer semelhança com a fofoca não é mera coincidência. A fofoca sempre começa com uma informação assim, meio bombástica, com alguma coisa exagerada, para chamar a atenção das pessoas. Bom, o terceiro passo a observar se as informações são vagas. Geralmente, as falsas informações trazem algumas informações muito genéricas, em que você não consegue identificar quem são as pessoas que estão envolvidas naquilo ali, que local aquele fato se desenrolou. Ou seja, é tudo muito pouco confiável, tem muito pouca precisão. Então, você tem que sempre lembrar de que as informações sérias, as notícias sérias, precisam responder a pelo menos 5 perguntas. O que, quem, onde, como e quando. Claro que só isso não é suficiente para dizer que essa informação seja verdadeira. Mas são diretrizes que a gente pode observar para a gente não cair em qualquer armadilha em termos de falsas informações. Então, observação também sobre a precisão das informações. Informações muito vagas tendem a nos causar dúvidas. Bom, a data da publicação. A gente tem verificado com uma certa frequência que informações que foram veiculadas há bastante tempo, muitas vezes voltam a circular pelas mídias sociais. E, embora em algum momento elas até pudessem ter sido verdadeiras, quando elas são colocadas em outros contextos, elas podem representar de cara uma falsa informação. Então é importante a gente observar sempre a data da publicação da informação que está chegando até a gente. Provavelmente a maioria de vocês se deparou com alguma informação compartilhada, vamos supor, no WhatsApp, que você já sabe que aquela informação é velha. Mas era colocada em um outro contexto, pode ser revestida de um aspecto de falsa informação. Um quinto passo, você tem certeza de que a imagem é verdadeira? Isso a gente falou além de quando a gente estava se referindo à questão da manipulação. Então são imagens geralmente também que chamam muita atenção, mas que podem ser são imagens que são, ainda mais com os recursos tecnológicos que nós temos hoje em dia, que são facilmente alteráveis. São editados, tirados de contexto, colocados em outros contextos. Então é preciso que a gente observe se essas imagens, se esses recursos utilizados, esses recursos imagéticos utilizados, de fato são verdadeiros e correspondem àquele contexto. Então, senso crítico também em relação à questão de uso de imagens. Nosso sexto passo, nossa sexta observação, é para se verificar se essa informação foi veiculada em veículos profissionais de imprensa. É claro que a gente sabe que hoje em dia qualquer um de nós é um produtor de informações. Ninguém mais hoje em dia precisa ser um jornalista, trabalhar no grande veículo de comunicação para difundir um tipo de informação. Mas é preciso, quando a gente recebe algum tipo de informação, sobretudo informação sobre saúde, que diz respeito direta e indiretamente às nossas vidas e às nossas qualidades e à nossa qualidade de vida, a gente verificar de onde veio essa informação. Ela foi elaborada por um veículo profissional de imprensa. Por que é importante saber disso? O jornalismo, por mais que a gente venha criticar a imprensa, criticar a mídia, o bom jornalismo ele é feito a partir de apurações sérias. Então as pessoas vão em busca das fontes da informação, vão em busca da veracidade daquelas informações, vão em busca da checagem das informações também. Então é sempre um conselho importante fazer com que as pessoas observem de que fontes elas estão buscando aquelas informações. E o nosso sétimo e último passo é se as pessoas checaram a fonte dessa informação. É muito fácil as pessoas hoje em dia atribuírem uma dada informação assim, a NASA disse que comer cenoura à noite faz mal. Qualquer um pode dizer isso, mas é preciso verificar, então, junto à fonte que está se divulgando, se essa informação de fato é verdadeira. Então, a gente sempre orienta que as pessoas que recorrerem, por exemplo, aos sites
oficiais, como a gente falou um pouco agora no slide anterior, nos sites da empresa profissional, verifiquem de fato aquela fonte da informação que geralmente é citada em diferentes tipos de notícia. Então, a fonte da informação não pode ser uma pessoa que se diz um médico. Eu comentei, inclusive, no evento, que a minha família, no grupo familiar, do meu núcleo familiar, circulou a informação de que era simplesmente isso. Doutora Edna diz, eu esqueci agora exatamente ao que a doutora Edna se referia, mas que a doutora Edna dizia que uma determinada planta conseguia curar dengue, zika e chikungunya. Né? Então, assim, a mulher resolveu metade dos problemas atuais de saúde que a gente enfrenta no Brasil. Mas a gente sabe que não é bem isso, então é importante checar a fonte. Bom, gente, são esses 7 passos aqui que a gente queria destacar para vocês, além daquelas 6 roupagens de que as falsas informações se valem, mas a gente traz alguns alertas importantes aqui. Né? Se você tem dúvida em relação a alguma informação, a orientação sempre além dos questionamentos, é não compartilhar essa informação. Porque a gente sabe que quem compartilha uma informação também se responsabiliza por ela, ou deveria se responsabilizar. Então, aquelas notícias que vêm sempre acompanhadas de frases como manda esse texto para seus contatos, faça essa mensagem chegar ao maior número de pessoas. Esse tipo de frase que faz esse tipo de apelo geralmente está acompanhado de uma informação não confiável, porque já faz esse apelo para o emocional. Então lembre-se de que vocês também são responsáveis, nós todos, né, somos responsáveis pelas informações que nós divulgamos. E quando a gente fala de um assunto delicado como é a saúde pública, né, a nossa saúde também, a gente percebe que a nossa responsabilidade é muito maior. Bom, então a intenção aqui foi discutir com vocês alguns desses elementos em relação às falsas informações e trazer para vocês também algumas recomendações sobre espaços em que vocês podem fazer verificação da veracidade de uma dada informação. A gente traz 3 iniciativas, uma do terceiro setor, uma governamental e outra empresarial. A empresarial é o Fato ou Fake do Grupo Globo, né? Então vocês têm vários meios de comunicação que compõem o Grupo Globo envolvidos nessa estratégia. Então eles pegam uma série de notícias, fazem a verificação para saber se aquela notícia é verdadeira ou falsa. O boatos.org, cujo coordenador participou do nosso seminário também, é uma excelente iniciativa, é uma ONG, é um grupo de pessoas que voluntariamente decidiram se engajar na causa de combate às falsas informações. Então eles recebem informações diariamente e fazem a checagem dessas informações. Então boatos.org é uma página que a gente recomenda para as pessoas que tiverem dúvidas e quiserem sanar essas dúvidas em relação à veracidade de alguma informação. E também o próprio Ministério da Saúde tem um espaço exatamente para combater as fake news de saúde. Eles criaram, inclusive, um WhatsApp, o número está aí para que vocês possam observar, para sanar as dúvidas que as pessoas tenham em relação a assuntos relacionados à saúde. Lá vocês vão encontrar também alguns casos de que vocês podem se lembrar ou tirar alguma dúvida que vocês queiram. Pessoal, é isso. Eu agradeço demais a atenção de vocês. Espero ter falado dentro do tempo, daqui 30 minutos, eu acho que foi o que eu fiz aí com o Paulo. Então agora a gente abre espaço para as dúvidas de vocês. Vocês vão mandar aqui por escrito, eu vejo as perguntas. Então quem quiser já mandar suas perguntas, ou comentários, ou críticas, até elogio a gente aceita aqui, se vocês quiserem mandar. Então fiquem à vontade. Tem uma pergunta aqui, alguma lista de presença? Essa eu não consigo responder. Estou só subindo aqui para ver se tinha alguma pergunta anterior, tá? Mas acho que ainda não chegou nenhuma. Opa, tá chegando alguém aqui. Daniele Campos, da Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Boa tarde, Dani. Obrigado, Dani. Que bom, vocês têm 4 participantes online, fico feliz.
Sim, essa apresentação eu vou deixar disponível, eu envio para o Paulo, para o Diego, e provavelmente eles podem distribuir para vocês, não tem problema nenhum. Bom, está chegando a pergunta aqui do Lucas Lisboa Pets. Ele está perguntando o seguinte: quais estratégias as assessorias de comunicação. Peraí, gente, desculpa, que subiu. Quais estratégias as assessorias de imprensa podem adotar para orientar os próprios profissionais de saúde? Campanhas, seminários? Campanhas, seminários e outras coisas, Lucas. Eu acredito que com mais iniciativas nós tivemos no sentido de formação, de qualificação das pessoas, melhor. A gente precisa observar, eu até esqueci de enfatizar isso na minha fala, a gente não pode atribuir a difusão de informações, de falsas informações, somente à ignorância das pessoas, como algumas pessoas tentam atribuir. Ah, a pessoa está falando mal da vacina aqui, tá? Porque a pessoa é ignorante. Não, não é isso. Mas é aquele fenômeno sobre o qual a gente conversou um pouco antes. E as pessoas têm as suas crenças também. E muitas vezes elas se valem dessas suas próprias crenças para fazerem circular diversos tipos de informação. Então, eu acho que trabalhar com a capacitação das pessoas, das assessorias de imprensa, das instituições de saúde, inclusive, dos meios acadêmicos, no sentido de conhecer a informação, de se informar cada vez melhor, de saber buscar as informações nas fontes corretas, eu acho que é sempre o primeiro passo. Né? E discutir sempre, discutir cada vez mais, estudar muito, ler bastante. Eu acho que são sempre alternativas, né? São sempre opções para a gente evitar cair em algumas armadilhas. Gostaria de fazer um... Obrigado, Diana. Obviamente que o pessoal ali da equipe já está olhando para mim aqui e rindo. Bom, vamos para outra pergunta aqui. No momento em que vivemos, é de extrema importância ter as informações, principalmente em relação à imunização. No interior do Maranhão, precisamos sempre reafirmar a importância da vacinação. É verdade, Dago. A Fiocruz, inclusive, tem trabalhado muito no sentido de levar esclarecimentos em relação à vacinação. Né? Vocês devem saber que a Fiocruz é um dos maiores produtores de vacina do Brasil e do mundo também. Então, a gente tem buscado cada vez mais levar orientações das pessoas às pessoas em relação a isso. Se o senhor sabe se as fake news já têm impacto em alguma política pública, o governo está agindo para reforçar as campanhas de vacinação, por exemplo? Acho que sim, Lucas. Por exemplo, a gente tem observado, e vamos usar o exemplo do dia, né, que é o exemplo do sarampo. Ontem e hoje deve estar sendo veiculadas informações na grande mídia sobre a mudança de estratégia que o governo tem feito em relação à vacinação do sarampo. É uma doença que tem retornado ao país, tem gerado uma série de preocupações, né, para os entes públicos. Então, sim, tem sido, pelo menos a ideia é que as pessoas, que as instituições façam cada vez mais esclarecimentos em relação a isso. E acredita-se que as falsas informações podem sim ser algumas das causas nas baixas pelas buscas de vacina. Né? A gente não pode afirmar isso categoricamente, não se tem ainda um estudo, pelo menos eu desconheço um estudo que fale isso com muita clareza, mas provavelmente as falsas informações fazem parte assim do pacote de causas das informações, né, das informações falsas que circulam e que levam a consequências, por exemplo, sobre o impacto da vacinação. Vamos lá. Assim como foi falado, que fica subindo rápido aqui, eu não consigo sempre acompanhar. Deu uma travada, gente, aqui no meu computador rapidinho, daqui a pouco ele destrava. Destravou, vamos lá. Assim como foi falado, fake news sempre existiu, mas depois foi comprovado que eles aumentou a quantidade de fake news.
Eu vou ler a pergunta, gente, é porque está subindo e descendo aqui no meu monitor, eu não consigo ler direito. Mas vamos lá. Assim como foi falado, fake news sempre existiram, mas depois dessas eleições, é que foi comprovado que rolou fake news. Aumentou a quantidade de fake news, fez Santos. A gente não pode afirmar isso categoricamente se aumentou, né? Certamente aquilo que a gente conversou no início. A circulação dela, sim, é cada vez mais rápida, né? A gente verifica que as falsas informações, por causa das tecnologias da informação da comunicação, circulam de forma muito mais rápida, mas a gente não sabe se elas aumentaram ou se o que aumentou foi a circulação e nosso conhecimento a respeito delas, né? Então, assim, o efeito, a velocidade com que elas circulam, sim, que é muito maior. Como orientar, tem uma paciente, uma pergunta do Raio Kerson. Como orientar pacientes mais carentes sobre algumas informações corretas, mas descontextualizadas, como alguns lotes de losartanas e valsartanas recolhidos pela Anvisa. Porque alguns acham que todos os medicamentos são cancerígenos e até solicitam a troca da medicação. Eu acredito, Romeu, que nesse caso é aquilo, verificar a fonte da informação, né? E lidar com esses pacientes, conversar com esses pacientes sobre a credibilidade das instituições que produzem os medicamentos. Né? Por exemplo, se é uma vacina produzida pela Fiocruz. Então, pede para as pessoas verificarem, né? Sim, a história que a Fiocruz tem, uma instituição que está aí para fazer 120 anos de existência, né? Responsável por vacinas sarampo, poliomielite, febre amarela. Então, tem toda uma história por trás da trajetória dessas instituições que precisa ser observada, né? E eu acho que mostrar isso para os pacientes, para as pessoas, sobretudo para as pessoas mais carentes, que muitas vezes tendem a acreditar, a depender de quem lhes passa essa informação, em alguma informação que seja falsa. Então é sempre bom ressaltar a essas pessoas que existem formas delas verificarem a veracidade dessas informações. Tem instituições que estão à disposição disso. Elas podem ir a um posto de saúde, elas podem ir numa unidade de saúde, elas podem conversar com o médico, ou de repente até com um farmacêutico de confiança, para evitar esse tipo de desinformação. Não dá para dizer que tem só uma fórmula, mas eu acho que para cada público a gente precisa traçar estratégias diferentes. Bom, é importante salientar que algumas imagens e vídeos de profissionais de saúde agredindo pacientes. É importante salientar sobre algumas imagens e vídeos de profissionais de saúde agredindo pacientes. Não acredito que o profissional de saúde, o médico, agrida ou altere o tom de voz sem uma razão, ou para defender a si ou a terceiros. Querem tornar a figura do médico como vilão. Essa é um comentário, uma pergunta do Dário Weider. Acho que aqui a gente entra para um outro nível de discussão, né, que não necessariamente fake news, mas, bom, cada caso é um caso, né, preciso, de fato, apurar isso com bastante responsabilidade para que não se cometam injustiças, né. De toda forma, eu acho que é preciso, de fato, cumprir os contextos. A Lucas está mandando aqui uma outra pergunta. O senhor está no céu, Lucas, vamos ser mais informais aqui. O senhor tratou do alcance do WhatsApp. Alguma iniciativa pelo poder público ou iniciativa privada para a utilização dessa ferramenta também para desmitificar boatos que lá circulam? Parece-me escassa a influência da mídia tradicional, mais confiável nesse sentido. Sim, Lucas, na verdade, a gente até citou, né, há pouco tempo aqui a iniciativa do Ministério da Saúde, que tem um número do WhatsApp, eu vou colocar na tela aqui para que vocês possam anotar, embora eu já tenha dito que essa apresentação vai ficar disponível para vocês. Mas o Ministério da Saúde está exatamente trabalhando com o WhatsApp também, além do portal do próprio MS, né, para lidar com esse assunto. O Dário está aqui complementando a informação dele, né, está dizendo que comenta isso porque alguns vídeos que têm sido veiculados na nossa região. Eu imagino, Dário, que isso aconteça, a veiculação desses vídeos, né, não estou questionando a existência deles, né, mas é como eu disse, né, isso é uma outra discussão, eu acho que ela não tem pode ter, né, uma correlação talvez com fake news, mas é preciso conhecer, né, eu não conheço exatamente os vídeos aos quais você está se referindo. Mas também é preciso ficar atento, né? Saber se isso de fato aconteceu, se esse vídeo é real, se essas imagens são verdadeiras, se são do Brasil, se não são, se são da região de onde você fala. Enfim, tem muitos aspectos que precisam ser observados. Por isso que aqueles passos que a gente orientou, precisam ser observados também. O Francisco Anderson está perguntando como a Fiocruz tem agido para combater as fake news.
o governo tem adotado alguma estratégia de combate, tendo em vista que o investimento na saúde no Brasil seria um dos principais descasos. Segundo o Conselho Federal de Medicina, o investimento em saúde no Brasil é abaixo do ideal. O país gasta R$ 3,48 por dia para cada brasileiro. Para o mesmo investimento em saúde pública, o ideal seria 10% do PIB, em vez dos atuais 2,94% em 2017, mais ou menos 3,8% em 2018. Para se combater essa realidade, bom, aí, Francisco, tem várias questões envolvidas na sua pergunta. Você traz uma pergunta também com alguns comentários. Eu vou tentar me ater, mais especificamente, embora eu concorde com você no que diz respeito aos investimentos em saúde, né? O Brasil, em comparação, sobretudo, a outros países, tanto emergentes como países ditos já desenvolvidos, tem um investimento clássico baixo na área da saúde, né? Sobretudo do ponto de vista do setor público, né? O setor privado acaba arcando, fazendo mais investimento na área de saúde. Mas isso, como eu disse, é uma discussão que escapa um pouco ao propósito dessa nossa conversa. Agora, sobre o início da sua pergunta sobre o que a fake news tem, o que a Fiocruz tem feito para combater as fake news, eu vou já de cara de falar sobre o nosso próprio seminário, né, que fizemos no começo do ano. Mas, além disso, a gente tem amplificado a nossa participação nas mídias sociais. Então, a Fiocruz está praticamente em todas as mídias sociais hoje em dia. Facebook, Twitter, no WhatsApp a gente também está começando a utilizar de forma mais intensa, o Instagram. Então, para que a gente consiga, de fato, se aproximar ainda mais da sociedade, levando à sociedade informações de uma instituição já renomada, com um nome de peso na saúde pública nacional, mas também internacional. Isso faz com que sejam estratégias nossas para combater as fake news. Algumas unidades da Fiocruz também têm se valido de espaços, assim como o Ministério da Saúde fez, para responder algumas perguntas que as pessoas eventualmente tenham sobre a veracidade de algumas informações. E quando você pergunta se o governo tem adotado alguma estratégia de combate, aí de novo eu remeto aqui a essa questão do Ministério da Saúde, né? Uma vez que a gente está focando aqui no campo da saúde. Então o Ministério da Saúde sim tem sido bastante eficaz, né, em relação a essa estratégia de combater, criou esse espaço no portal do Ministério da Saúde. Vocês podem observar também que eles têm um campo em que eles se dedicam a trabalhar esses assuntos. Tá? Então, essa outra discussão que você propõe aqui daria uma outra aula aqui, que não seria eu a dar, mas uma outra aula para se falar sobre a questão do investimento em saúde no país, embora eu acho que seja uma discussão extremamente válida. Mas eu queria me ater mais ao foco da nossa conversa hoje, nessa tarde. Obrigado, Francisco. Obrigado para todos nós. Algum estudo sobre fake news em saúde em outros países? De antemão, obrigado, professor. Eu tenho conhecimento de que no Canadá, por isso que a gente convidou, inclusive, esse professor canadense para vir aqui para o Brasil, né, para participar do nosso seminário, há estudos. Certamente outros países estão estudando também. Não posso identificar um estudo específico agora, mas certamente é um assunto que tem ocupado aí a mente de, eu acredito, vários pesquisadores ao redor do mundo. Isso é algo que eu particularmente tenho interesse em me aprofundar mais sobre esse tema, inclusive no contexto internacional, ver o que é que tem se discutido sobre isso. Mas tenho certeza de que existe. Não sei se assim com esse grau de especificidade sobre saúde, sei do Canadá, de outros países ainda não tenho conhecimento, mas é uma informação que eu também quero buscar. Vamos lá, gente, o espaço está aberto aí agora. Não tem nenhuma pergunta mais aqui em tela, não. Deixa eu até verificar aqui se eu pulei alguma. Se eu pulei alguma, quem mandou, por favor, pode me chamar a atenção aqui e eu volto para a pergunta. Acho que eu não pulei nenhuma pergunta, não. Continuamos com o espaço aberto aqui, tá, gente? Se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário.
Temos ainda um bom tempo ainda para discutir. Eu acho que pelo menos temos 15 minutos agora ainda. Opa, chegou aqui da Clevanice Norte. Existe algum fake news que possa, de alguma forma, beneficiar a população? Acredito que não, Clevanice, pelo próprio nome fake, né? A levar algum benefício à população. Quer dizer, pode ser que a gente tenha um benefício indireto, né? Eu acho que como hoje em dia é um tema que tem se debatido bastante, fake news, isso pode ser que traga como benefício o fato de as pessoas despertarem o seu senso crítico para a qualidade da informação que elas recebem. A informação falsa em si, ela pode ter esse benefício, né? De fazer com que a pessoa que a receba, antes de distribuí-la para outros grupos, ela vai atrás da informação original e distribui uma informação verdadeira, né? Em vez de divulgar uma informação falsa. Então, eu enxergo esse tipo de possível benefício, né? Não o benefício da fake news em si. Né? Por ser fake, por ser falso, isso já é de antemão um serviço. O senhor recomenda a leitura de algum livro? Você fala que em relação a fake news, propriamente dita? Deixa eu voltar aqui naquela lâmina inicial. Tem uns autores aqui que a gente pode citar. Olha, a gente tem... Eu estou recebendo um auxílio luxuoso aqui da minha equipe e é uma lembrança, na verdade, né? O seminário que nós fizemos no ano passado, esse ano, sobre fake news, vai gerar um livro. Né? Nós estamos compilando a fala de todos os palestrantes, foram 4 dias de evento, então nós estamos compilando a fala de todas essas pessoas, e esse livro vai ser um livro digital, acessível a todo mundo, deve estar disponível, a gente espera até o final do ano, começo do ano que vem. Então é um livro que vocês podem se basear sobre fake news também, mas certamente tem outros. Esses autores que eu estou mostrando para vocês aqui nessas páginas também podem dar luz sobre, são luzes que a gente pode ter em relação ao tema. Claro que tem outros, é importante a gente fazer uma revisão de literatura, mas eu acho que esses autores aqui já trazem bastante contribuições, muitas contribuições importantes para a gente. Então, dicas de leitura, tem essas, claro que tem muitas outras. Hoje a gente tem a facilidade de na internet buscar as informações com os devidos cuidados, né, para a gente não cair na mão de algum charlatão. Mas, sim, nas bases de periódicos científicos, a gente também pode encontrar algumas literaturas sobre isso. Vamos lá, pergunta do Marcos. Boa tarde, professor. Quais as ferramentas mais úteis para combater a fake news nos rincões do Brasil? Lembrando que esses locais, o acesso à internet e a informação é limitado. Então, Marcos, eu acho que, inclusive, essa limitação tem o seu lado positivo, né, que evita que as pessoas recebam e repliquem de forma muito rápida as falsas informações. Claro que isso é só um aspecto, existem outros aspectos a serem considerados. Mas, para essas localidades, a gente sabe que funciona muito bem aquele contato pessoal que se tem. Por exemplo, os agentes comunitários de saúde. Acredito que os agentes comunitários de saúde são sujeitos estratégicos para a comunicação de saúde. E as rádios comunitárias também são ferramentas extremamente potentes e relevantes nos contextos locais, porque é muito difícil o acesso à internet, muitas vezes até a energia elétrica. Então, muitas vezes aquele radinho de pilha é a fonte de informação de uma dada comunidade. Tem aquelas pessoas que sempre são estratégicas no mandado à comunidade. Né? Pode ser que seja um líder comunitário, pode ser um padre, pode ser um professor. Então, tem estratégias a serem adotadas para essas regiões que eu acho que precisam ser retomadas. Né? Então, por isso que eu falei, o uso da rádio comunitária, se valer também de pessoas que trabalham diretamente com a saúde pública, né, os agentes comunitários de saúde, são pessoas que podem influenciar muito bem na disseminação de informações verdadeiras. Uma pergunta aqui do Lucas, de novo. Aqui. Uma informação falsa tem mais impacto que uma informação verdadeira? Porque desmentir simplesmente parece frágil. Lucas, esse é um dado, né, trazido pelo MIT, né, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, dos Estados Unidos, de que essa informação falsa circula com muito mais velocidade do que uma informação verdadeira. Né? Aí, obviamente, vão ter uma série de aspectos psicológicos, sociais, que fazem com que a gente tenha uma tendência a acreditar mais numa informação verídica.
né? E aí tem vários elementos que a gente levaria um dia inteiro aqui para discutir que podem influenciar nesse aspecto. É por isso que a fofoca faz tanto sucesso, né? Porque ela geralmente chega aí com uma informação exagerada, sempre com um tom muito alarmista, e por isso que as pessoas acabam difundindo mais esse tipo de informação. Acho que desmentir, como você disse, simplesmente parece frágil. Realmente é frágil, mas muitas vezes é uma estratégia de que não se pode abrir mão, né? A gente precisa desmentir também. Mas claro que não dá para ficar correndo atrás de todas as informações falsas que circulam, né? Eu acho que o mais importante é fazer com que as pessoas entendam que existem espaços onde informações verdadeiras, especialmente sobre saúde, podem e devem ser acessadas, né? Que as pessoas não busquem construir mudar os seus comportamentos baseados em informações não confiáveis. Então, é importante dizer para as pessoas que você quer se informar sobre saúde de verdade, com segurança, existem locais que não se faz isso com confiança, né? Então, os sites institucionais, os sites governamentais, eu cito o Ministério da Saúde, sites de instituições de pesquisa, como a Fiocruz, o Instituto Butantan, das próprias universidades públicas também, de instituições como a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso é bastante importante, né, um site a ser também divulgado para as pessoas, né, os próprios telefones da Visa, para que as pessoas possam tirar suas dúvidas. Não sei se vocês estão vendo aqui um lembrete que a Mariela, que é a jornalista aqui da minha equipe, está fazendo. Nós temos no nosso site, ela está colocando o endereço. A Fiocruz Brasília tem um canal no YouTube. E nesse nosso canal no YouTube a gente tem todas as falas realizadas no nosso seminário, né, que eu falei para vocês que vai se transformar no livro depois. Então, mas se vocês quiserem assistir os debates que foram feitos, as apresentações dos palestrantes, vocês já podem conferir, está íntegra das falas de todas essas pessoas. Vocês podem, tanto nesse endereço que ela colocou aqui no link, como no nosso site, fiocruzbrasilia.fiocruz.br. Lá vocês conseguem acessar tanto o nosso canal no YouTube quanto as nossas outras mídias sociais também. Dani Campos está dizendo, aqui a gente tem usado até os informes no final de missa e de cultos evangélicos para incluir os informes. Excelente ideia, Dani. Eu acho que isso é uma estratégia de comunicação altamente eficaz. É como eu falei, então, a depender da comunidade que isso se aplique, eu não sei exatamente, não lembro exatamente onde você está falando, mas eu acho esse tipo de estratégia sempre muito válida e muito eficaz também. Então, parabéns aí pela iniciativa de vocês. E daí de Fortaleza. Então, maravilha. Eu acho que sempre essa é uma estratégia que traz bons resultados. Até aquele, sabe o carro do ovo, que fica passando, vendendo ovo, isso aí também vende ovo, né? Mas vende fruta, vende um monte de coisa. Até isso pode ser usado numa estratégia de comunicação sobre saúde. Vamos lá, a Zane Cleia, do Maranhão. Não sei se você está querendo fazer alguma pergunta. Obrigado, Adriana. Gente, eu estou só voltando para ver se tem alguma pergunta que eu pulei aqui, na hora que eu estava falando. Não, não pulei. Então, se alguém quiser mandar outra pergunta. Olha aí, uma vez do Diego, sobre o cadastro de presença de vocês aí, ó, o certificado. Obrigado, Romeu. Eu que agradeço aí por sua atenção. Só a gente tem 4 minutos ainda. Tem tempo de fazer alguma pergunta, algum comentário. Eu acho que é até as 3 mesmo, né, Diego ou Paulo? Obrigado, Juliana.
Também gostei muito, Juliana. Acho que foi bom, o grupo é bastante participativo. Pena que o tempo é curto, mas daria para a gente conversar muito mais aqui, né? Acho que o assunto sempre rende. Parece... Cláudia, eu estou disponibilizando a, a apresentação para quem quiser. Eu acredito que a palestra, a fala também vai ficar gravada, né? Mas aí eu acho que o Paulo e que o Diego podem responder isso com mais propriedade, mas eu acredito que sim. Pedro, obrigado. A cidade de Coelho Neto, no Maranhão, agradece. Parabéns. Obrigado, Dário. Parabéns à cidade também de Coelho Neto participando do evento. Bom, pessoal, acho que não está chegando nenhuma pergunta nova. Opa, peraí. Quase mandaram me matar quando disse que iria participar de uma conferência. Centro Novo do Maranhão também está presente. Olha aí, Centro Novo, Maranhão participando em peso. Eu não entendi, Dário, por que quase mandaram te matar quando você disse que iria participar de uma conferência, mas enfim. Será disponibilizada a palestra para visualização posterior? Eu acredito que sim. Acho que o Diego, que está me mandando uma mensagem aqui, deixa eu ver o que ele está dizendo. Ok. Acredito que sim, que vai ser disponibilizado para todo mundo. Mas realmente quem pode responder com mais propriedade é o pessoal aí da UFC. Pessoal, então, falta um minuto para as 3 horas, então eu quero. Opa, tô chegando aqui. Não sou jornalista e não tenho nenhuma formação em comunicação, mas considero. Deixa eu só subir um pouquinho que está subindo muito rápido aqui, mas considero a mais poderosa ferramenta de esclarecimentos e informações, os meios de comunicação. A gente tem que fazer isso mesmo, informar, estar atento aos fake news. Enfim, cada um faz a sua parte. Parabéns pela conferência. Obrigado, Privanice. Eu acho que é isso mesmo, você captou bem a ideia. Eu acho que esse mundo aí a sociedade da informação que a gente vive, buscar informações de fontes seguras é o mais importante. A Márcia está dizendo, tive alguns dias na minha unidade, vários pacientes perguntando sobre o uso da losartana. Eles viram em algum jornal que o uso da mesma causa câncer. Desculpa a falta dessa situação. Sem problema, Márcia. Então, é aquela recomendação de sempre, né? É verificar a origem dessa informação, saber se essa informação vem de fonte confiável mesmo. Acho muito improvável que isso seja verdade, né? Que um tipo de medicamento cause câncer. A gente não sabe de onde veio essa informação. Não sei se as pessoas na unidade conseguem recuperar essa informação, se esse jornal também é um jornal confiável. Mas o importante é correr atrás da veracidade, verificar se essa informação procede ou não. Ok, mais uma participação aqui lá do Maranhão. Maranhão é a terra do meu sogro, aí, todo mundo participando lá. Lago dos Rodrigues. Pessoal de Estreito do Maranhão também. Um abraço para todo mundo do Maranhão, Sítio Novo. Então, todo mundo do Maranhão, todo mundo do Nordeste. Eu sou nordestino também, estou me sentindo em casa aí com vocês. Deixe seu LinkedIn para a gente. Eu não tenho LinkedIn. Quem sabe poderíamos firmar parcerias interinstitucionais para fortalecer a comunicação em saúde. Claro, Dani, o pessoal daí tem meus contatos, tem os contatos aqui de Brasília. A gente está sempre aberto no sentido de formar parcerias, sobretudo no aspecto da comunicação em saúde. Então, a hora que vocês quiserem, se quiserem anotar aí meus contatos, meu e-mail é wagner.vasconcelos, Wagner com W, .vasconcelos@fiocruz.br. Aí tá chovendo de gente aqui, ó. Pedra do Rosário no Maranhão, Santana do Matos no Rio Grande do Norte, São Vicente no Maranhão, São Vicente Ferreira no Maranhão, Bacuri no Maranhão, Governador Nunes. Pô, gente, é o Maranhão inteiro. Dê contato não, homem. Tá bom. Redenção do Ceará também. Gente, eu queria agradecer então bastante a vocês aí pela paciência, né, pela parceria. Foi bastante prazeroso para mim conversar com vocês, a interação de vocês, os comentários, as dúvidas, os elogios também. Fico bastante feliz com essa primeira conversa com a gente. Espero que não seja a última. Tem o pessoal do Pará aqui também, Conceição do Araguaia. Espero que a gente tenha oportunidade de conversar de novo. A gente se coloca à disposição de vocês para outras oportunidades como essa.
Então, sempre que vocês quiserem, podem fazer contato, localizem aí na internet a Fiocruz Brasília, vocês vão encontrar os contatos da gente aqui na assessoria de comunicação. Tem a equipe inteira aqui assistindo a gente, inclusive nesse momento, mas também sempre solicita para colaborar com todo mundo. Então, agradeço muito, agradeço ao convite de novo do Paulo, a atenção do Diego em me auxiliar aqui na parte técnica para que eu pudesse compartilhar com vocês essa troca de conhecimentos. E até uma próxima situação, até uma próxima ocasião, então. Um grande abraço a todos vocês, o pessoal de Samambaia, de Araguanã, Vargem Grande, já falei de Conceição do Araguaia, gente, vai ser o mapa do Brasil inteiro aqui. Valeu, gente, um abraço grande a vocês, até uma próxima.